Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender uma runa nova hoje? Tá frio aí onde vocês moram? Aqui tá friozinho e combina bastante com essa runa. Runa Issa. Issa. Isso é a representação do gelo, é o congelamento. É aquele gelo em oposição ao fogo primal, a Kenas. Como a gente aprendeu, né? Kenas é o fogo primal. E a oposição de Kenas é Issa. No mito nórdico da criação, quando esse gelo se une ao fogo cósmico, ela cria a base da manifestação. Então é necessária essa interação entre Issa e Kenas, entre o gelo e o fogo primal. Issa é controle, é sustentação. É o gelo que é a água na sua forma de sustentação. Por quê? Quando a água está na forma líquida, ela oscila. Quando ela congela, ela tem essa sustentação. E se a gente vê pelo aspecto que as nossas emoções são águas e às vezes turbulentas nessa existência, a gente pensa que isso é o controle dessas emoções, é o controle dessas águas. Porque a água congelada não oscila. Então, Issa pode ser vista também como autocontrole, um fator estabilizador. Ela preserva, o gelo não preserva, preserva a carne, preserva a matéria. Então, Issa é essa preservação daquilo que está sob a influência dela. Isso é cristalização. Só que essa cristalização em excesso pode colocar em evidência o materialismo, a dureza, a frieza, a insensibilidade. Quando a gente cristaliza as nossas emoções, a gente traz insensibilidade. Interpretação ideográfica é a seta, coluna, cristal de gelo, estalactite e estalagmite, e a geleira também. Essa é a interpretação ideográfica. Como interpretação esotérica, a gente pode falar da antimatéria, desse conflito com o fogo. E divindade relacionada a ela é o ancestral dos gigantes, que é o Ymir. Atributos positivos: concentração, contração, espera, individualização, autocontrole. E os atributos negativos: esfriamento, constrição, imobilização, bloqueio, egocentrismo, isolamento. O elemento é a água e a água em forma de gelo. Lembrando que essa água derrete, o gelo derrete. Em contato com o calor ele vai derreter. Então, como efeito, para a gente utilizar isso em meditação, em rituais, os efeitos dela, em Bindhuni também, toda Bindhuni tem isso. Toda Bindhuni precisa dessa concentração e da vontade. Então, toda Bindhuni tem isso. É concentração, vontade, estabilidade, como eu disse, autocontrole, afastamento do tumulto. Isolamento, ela afasta do tumulto. Então, pode trazer essa introspecção. Desafios de Issa: ter coragem e seguir adiante, mesmo quando tudo parece estático. Parece que que deu uma pausa. Quando a gente está fazendo uma leitura e sai Issa nessa leitura, ela fala de atrasos, de congelamento, dos planos, ideias, ações, frieza em relacionamentos, em amizades. Mas a gente tem que lembrar que o congelamento ele não é uma desistência, é só uma pausa. É esperar aquele degelo natural e não se apressar. Fala muito de introspecção, de solitude. Se a gente pensar nas fases, no inverno, antes, quando vem o ápice do inverno, em países que tem neve, o que é o inverno? Quando o inverno está no ápice dele, é que a primavera vai chegar, é que vem esse florescer. Então precisa desse frio, dessa frieza, dessa espera, para começar a florescer, para o calor vir, para as flores virem. Então, esse esfriamento é a preparação para o florescimento. Isso é esse aguardar, esse preparar, é acreditar que uma hora vai florescer, mas no tempo certo. Então, isso é essa preparação. É quando tudo está estático, parece que nada vai andar, mas de repente
o gelo derrete e as coisas começam a acontecer. Então, dependendo da leitura, você vai tirar isso fazer uma leitura com isso. Se for um aconselhamento pro seu dia, e você tira isso, pede a não ação, para você não agir. Não ação, aguardar. Não, para controlar as emoções também, pede ter controle das emoções, como aconselhamento. E se ela sai numa leitura para saber de projetos, relacionamentos, o que você deve fazer, também pede para você aguardar, para você não acelerar esse derretimento do gelo, para acreditar no tempo certo, observar, e buscar esse autocontrole. E dependendo das runas ao redor, se forem runas mais negativas, talvez seja a falha de desistência mesmo, de um esfriamento que vai ser permanente. Por exemplo, se ela sair com Hagalaz, né, dependendo da leitura. Numa leitura mais positiva, leitura que não tenham runas invertidas, e ela fala desse aguarde, de esperar. E agora a gente pode ir pro nosso cartãozinho, mas antes eu vou mostrar, olha que lindinho que o Saulo me deu. Opa, as runas de cerâmica. Ó, já veio a Isa aqui, ó. Opa, caiu da gás. Ai, que interessante que caiu da gás também. Porque isso aqui, a Isa e da gás, a Isa aqui no meio de da gás, ela é um símbolo antigo. Eu esqueci o nome do símbolo, preciso lembrar. Eu vou colocar nos comentários. Mas é o símbolo do sagrado feminino. A machadinha do sagrado feminino aqui. A Isa no meio. Olha que interessante cair da gás. Da gás vai ser a nossa última runa. A última das 24. E depois vai ter a runa vazia, a runa Weird, que vai ser a 25ª, né? Mas as runas do Futhark antigo, a da gás é a última. E caiu agora. Que interessante. Então vamos fazer nosso cartãozinho. Entre Dagaz, a gente vai ver que Dagaz com Audis é um símbolo de... Com Audis? É o símbolo da invisibilidade. Que o iniciado nas runas pode usar pra ficar invisível. Né? Em outra frequência, numa frequência mais alta do que alguma ameaça. Então vamos lá. Nosso cartãozinho. Que é super difícil de fazer, né? Essa runa aqui, nossa, é muito difícil. A gente faz um I, né? Dá pra ver que já o valor fonético dela é o I. Issa. A gente não fala Isa, porque esse S aqui, que é sovilo, eu vou mostrar pra vocês quando eu for escrever, o S dela tem um som de S, não de Z. Quando é Audis, tem um som de Z. Quando é sovilo, tem um som de S mesmo. Issa. Ah, algumas pessoas perguntaram porque elas têm a escrita diferente, né? Por exemplo, aqui tá Isas, eu escrevo Issa. Tem várias formas da gente escrever as runas. Eu sigo a forma que a Mirella mostra nos livros dela, no livro Mistérios Nórdicos. Eu gosto muito e confio muito no trabalho da Mirella. Então eu sigo. Mas existem variações. Não importa, o importante é o símbolo. É o símbolo que a gente vai ver, não a forma que a gente escreve. Eu gosto de seguir a forma que a Mirella escreve. Mas lá mesmo no livro dela, ela coloca a forma principal, por exemplo, Issa, aí ela coloca as alternativas embaixo. Então isso não é muito relevante. O principal é mesmo o símbolo dela, né? De todas as runas. Porque as runas são muito antigas, elas são mais antigas que até que a transmissão de conhecimento escrito. Elas estão ligadas à tradição primordial. Elas vêm lá de tradição primordial, é onde tudo começou. É onde todo conhecimento espiritual que a gente tem acesso hoje começou. Só que eles foram se subdividindo, foram indo para vários povos. Por isso que a gente tem diferentes interpretações para a mesma coisa. A gente vê, né, por exemplo, no hinduísmo, a gente vai ver no budismo, vai ver no espiritismo, até nos maias, nos astecas, mas é tudo nas runas, nos nórdicos. É tudo a interpretação do mesmo conhecimento, que vem da tradição primordial. Lá dos Tule, quando os povos ainda, os humanos ainda eram translúcidos e de elevada consciência, passaram para os lemurianos, para os atlantes e foram para os egípcios e foi se subdividindo. Mas vem tudo do mesmo lugar. Então a gente coloca aqui, a gente vai escrever com as runas aqui. Issa. A gente coloca Issa, Sovilo e Ansus.
Então, aqui. Issa. I. Sovilo. S. Iansus. O A. Ela é a 11ª runa. Polaridade feminina. E valor fonético I. Vamos escrever as palavras-chave. A gente já pode falar de primeiro, né? Congelamento. Congelamento. Isolamento. Inércia. Autocontrole. Quietude. Impedimentos. Atrasos. Imobilidade. Dureza. Preservação, porque o gelo preserva. Todas as runas têm aspecto positivo e negativo, tá? Até aquelas que não parecem ter aspectos positivos, elas têm, elas são necessárias. Então vamos lá, isolamento, solidão e solitude. Saber encontrar o prazer na solidão, né? Solitude. E aquela paciência, o saber aguardar o degelo. Então colocar paciência. E introspecção. Quando a gente tira também, faz uma leitura, Issa pode falar disso, de você se isolar um pouco, sair um pouco da muvuca, você ficar um pouco quietinho, ter esses momentos pra si mesmo, sabe? Então ela pode falar disso, evitar, sempre que sair, fala pra você ficar quietinho, ficar na sua, evitar agir, evitar falar muito, ficar mais introspectivo, meditar, pra encontrar essa paz interior. Vou mostrar o cartãozinho aqui. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu sempre respondo assim que possível, tá? Até mais!